Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje eu coloquei na capinha aí, treino feminino, treino masculino, tem diferença entre eles? O que as pessoas têm que entender é que muita coisa sendo falada na internet de forma solta, não tem referência, não tem nada, é simplesmente, treino para pessoas que têm 40 anos, treino para pessoas que estão 50 a mais, treino feminino, não, é treino específico para mulheres, que não sei o que. Vamos ver se isso tem coerência, baseado na ciência. Bora lá, roda a vinheta e vamos aprender sobre hormônios femininos e masculinos. Bora lá! Vamos lá, gente. Tudo que eu vou te passar aqui foram estudos também científicos que eu li. Eu não tô falando nada da minha cabeça. Eu coloquei uma lista aqui de coisas que eu vou falando com vocês aqui, vou olhando pra cá para eu lembrar das coisas, que é muito aspecto para ser lembrado. Fisiologia feminina, tá? Existe uma oscilação entre o homem, diferença entre o homem e entre a mulher. Geralmente o homem ele não oscila tanta questão hormonal assim. Tem mais a testosterona, que são liberados pelos testículos, e basicamente não tem tanta oscilação hormonal. Pro homem, beleza. Agora vamos falar da mulher, tá? Vou voltar no homem também, tá? Beleza. Vamos na mulher. O hormônio feminino, ele de alguma forma, quando tem a criança ali na fase de pré-adolescência, o homem e a menina, né, menino e menina, eles são basicamente iguais, já reparou isso? Que eles não tem tanta oscilação, assim, tanta diferença entre eles. Lógico, você consegue saber quem é homem e quem é mulher, mas esteticamente o corpo deles é muito parecido. Isso dá por conta da modulação hormonal. A partir da mulher, por exemplo, ela tem o crescimento do quadril, ela tem os seios, a coxa muda, ela ganha mais seio, ela ganha mais coxa, ela ganha mais glúteo, a partir de quando a mulher começa a menstruar. Então a mulher para de crescer também depois da menstruação. Além do mais, quando você menstrua, você para de crescer por quê? Porque o estrogênio acelera o processo de calcificação, que é deixar parar o crescimento ósseo, por exemplo. Você não vai ter uma estatura muito elevada. Então, quando você de alguma forma libera ali a menstruação, primeira menstruação, você tem um processo de o estrogênio acelera a calcificação, que nada mais é do que ele calcifica, né, o seu osso, não deixa você crescer mais, tudo bem? Ele cessa o crescimento. E também, perceba que depois da menopausa, por exemplo, pessoas mulheres depois da menopausa, a mulher, ela tem uma perca de massa óssea. Então perceba que o estrogênio, que eu tô começando a entender um pouco mais com vocês aqui, ele tem uma questão de diferenciação do homem muito grande. Então, no estrogênio, a mulher começa a ganhar coxa, quando libera ali período menstrual, começa a ganhar quadril mais largo, os seios, as coxas, e por consequência, você vai entendendo mais que vai mudar algumas coisas depois do período menstrual da mulher. Então vamos lá. O segundo tópico aqui, que eu falei pra você, né? A mulher para de crescer depois da menstruação, e um outro processo é a regulação favorável dos lipídios. Então o que acontece? Você tem ali o estrogênio, que tem o HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim. O que a gente quer? Mais colesterol bom e menos colesterol ruim. Um equilíbrio entre eles. Quando você tem o estrogênio, ele autorregula isso pra você. Então você tá mais protegida de, por exemplo, que é também uma acúmulo de gordura nas placas ali sanguíneas, né? Na questão das suas artérias. Então você é mais protegida também em questão disso. Então olha só o quanto que é importante você entender sobre hormônios femininos, sobre a fisiologia feminina. Muitas pessoas nem sabem como funciona isso. Eu quero te falar aqui exemplos práticos, e lá acho que vai ter parte prática você entender aqui se existe treino para mulher ou para homem. Fica até o final do vídeo, tá? Então você tem ali a questão do HDL, LDL, que você tem essa autorregulação. A falta de estrogênio também acelera os processos inflamatórios no seu corpo. Se você não treina, por exemplo, e você não tem o hormônio, o estrogênio ali, que eu vou falar um pouco sobre a menopausa, fica até o final, que a menopausa também é um processo bem importante ali para você entender sobre treinamento, tá? Então quando você tem a falta de estrogênio, você acelera os processos inflamatórios. O que é inflamatório? Por exemplo, tem TNF-alfa, resistina, que são substâncias ali que inflamam o seu corpo, inflamam o seu cérebro, inflamam o seu fígado, o seu rim, enfim, os seus órgãos de modo geral vão ser inflamados, e por consequência, você vai, com esse aspecto mais inflamado, você retém mais líquido, você acumula mais gordura. Então o que acontece? Quanto mais inflamado o seu corpo estiver, quanto mais acima do peso você estiver, mais propenso você vai estar a ter processos que vão ser lesivos para o seu corpo. Então você tem que entender que quanto mais você treina, quanto mais se alimenta bem, quanto mais seu sono é melhor, quanto mais ingere água, você vai retirando a inflamação e você vai deixando o seu corpo num processo mais saudável possível. E por consequência você vai ter uma cognição melhor, você vai ter mais agilidade, você vai ter mais força, mais resistência, você vai ter mais ideias, você vai conseguir concatenar as ideias de forma melhor. Então tudo isso vai colaborando. Então entenda o quanto que é importante você saber de hormônios, saber de fisiologia, tudo bem? Vamos lá, você tem aceleração da arteriosclerose, ou seja, se você não tem estrogênio, ou se você já está começando ali no período da menopausa, você tem uma diminuição da questão do estrogênio. Vou falar também da progesterona, que são os hormônios ali mais, digamos, mais importantes das mulheres, tá? Existem outros, mas esses aqui são os mais importantes para você ter entendimento básico sobre fisiologia feminina. Então, a aterosclerose é o quê? São placas de gordura que vão se acumulando nas suas artérias e, por consequência, vai aumentando a pressão, né? Você imagina que tem um vaso aqui e vai aumentando a gordura na parede do vaso, ele vai aumentando, vai diminuindo o espaço dele e aumentando a pressão sanguínea. Então, imagina que essa caneta aqui é um vaso sanguíneo. Então, acumula-se gorduras aqui na sua caneta, ele vai diminuir o espaço e, com isso, aumentar a pressão. Você pode ter também ataque cardíaco, pressão
alta e assim por diante. Então perceba quanto o estrogênio ele é importante. Já falei aqui, depois eu vou fazer um overview de tudo que eu falei pra vocês, tá? Bom, aterosclerose, falei pra você agora. Vamos lá, cai o metabolismo, então o prejuízo da cognição. Olha só como é importante. O seu metabolismo ele cai se você tá com estrogênio mais baixo. Então por isso que é importante você entender sobre hormônios e o quanto que isso impacta na sua fisiologia e impacta no seu dia a dia também. Eu vou te falar assim, por que as mulheres oscilam tanto os hormônios? Porque você não tem controle sobre eles. Dependendo se você está estressada, se você está magoada, se você de alguma forma aconteceu algo na sua vida, ou se você está sem ansiedade, com depressão, tudo isso altera o seu metabolismo e por consequência os hormônios eles vão de alguma forma regular também sem o seu controle, porque o seu corpo ele percebe o que está faltando. Por exemplo, se você está estressado, o cortisol vai elevar. Por quê? O cortisol ele é um hormônio do estresse, então baixa testosterona, baixa estrógeno, baixa progesterona. Então quanto maior for o seu estresse, maior você é homem também. Quanto maior cortisol, menor testosterona, menor cortisol, menor progesterona para mulheres, melhor estrogênio para as mulheres. Então tudo isso vai fazer o quê? Ficar num processo inflamatório. E inflamação não é bom para o seu corpo. Próximo tópico aqui, o prejuízo na cognição. Então, se você de alguma forma está passando, você tem com baixo estrógeno, né? Você tem a prejuízo na cognição. Então, você vai... Mulheres aí que estão chegando na menopausa, por exemplo, elas têm esquecimento. Você vai fazer alguma coisa, esqueceu a chave em tal lugar, esqueceu a carteira em outro lugar. Você vai para a cozinha, por exemplo, você saiu da sala, foi para a cozinha e acabou esquecendo o que ia fazer lá na cozinha. E isso não acontece só de pessoas mais velhas, não. Pessoas mais jovens também. Se você é uma pessoa que, eu deixei essa caneta aqui, aí fui fazer outra coisa lá na cozinha. Aonde que eu deixei a caneta mesmo? Isso aí já é um processo, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque esses esquecimentos aí é perante você estar muito inflamado e inflama o seu cérebro e por consequência você não consegue concatenar as ideias para que você saiba exatamente onde você. E uma dica para você: tem algumas coisas que você na sua casa, coloque sempre no mesmo local. Não coloque em lugares diferentes, porque aí você vai sempre conseguir lembrar onde você está, beleza? E a outra coisa também, você tem mais dores quando você está ali no período menstrual, ali na menopausa também, você com a baixa progesterona, com baixo estrógeno, perdão. Você tem dores, você engorda com maior facilidade. Tanto é que quando você chega na menopausa, você desacumula, né? Você tem mais gordura nas coxas, nos glúteos. Aí depois o que acontece? A gordura vai sendo acumulada na região central. Por quê? Por falta de estrogênio. E quando a mulher está chegando na menopausa, automaticamente ela vai perdendo, né, o estrógeno, a progesterona, e com isso vai acumulando gordura na região. Por isso que é importante você treinar, para que o treino, vou falar sobre treino, mas só uma palhinha, se você treina, você atenua isso. Ou seja, o estrógeno vai cair? Vai. O progesterona vai cair? Vai. Testosterona no homem vai cair também? Vai. Mas se você se mantém treinando, você atenua isso e consegue ter uma vida muito tranquila, tá? Mesmo com os hormônios em queda ali. Depois falar sobre reposição hormonal também, se é válido ou não, tá? E bom, aí também tem facilidade de acumular colesterol, ou seja, começa a subir, a mulher acumula mais gordura na barriga. Então, seu colesterol depois da menopausa, só porque eu falei pra você que o estrogênio, ele regula o seu perfil lipídico, ou seja, ele regula a questão da gordura que tem no seu corpo. Então, se você de alguma forma tá com o estrógeno desregulado, você vai acumular mais gordura, você vai reter mais líquido, e aí por consequência, nossa, eu não sei, parece que eu tô inchada, parece que eu acumulei gordura demais, mas na verdade é retenção de líquido, e por consequência que vê se os seus hormônios também não estão estabilizados. Bom, eu espero que esteja fazendo sentido pra você até agora, tá? Isso aqui é só uma palhinha do que você tem que entender sobre fisiologia feminina. Eu tô tentando passar de uma forma simples e prática, eu espero que eu esteja conseguindo, não aquele termo técnico, tá? Tentando passar de uma forma básica pra vocês, tá? Vamos lá. Na menopausa, por exemplo, a mulher ela tem 3 vezes, tá? A partir daqui eu vou colocar alguns estudos para vocês, tá? Você pode ver lá se você quiser. A mulher tem 3 vezes mais chance de desenvolver síndrome metabólica, que seja hipertensão, diabetes, colesterol elevado, depois que ela entra na menopausa ali também. Por quê? Porque os seus hormônios, como eu falei pra você, eles protegem o seu corpo. A partir do ponto que você baixa esses hormônios, você não tem eles mais para proteger, se você não se cuidar, automaticamente você pode ter algum problema ali nas suas artérias, acúmulo de gordura, você pode ser diabética, pode ter hipertensão, pode ter, enfim, colesterol e assim por diante. Síndrome metabólica o quê? São várias patologias que podem acontecer no seu corpo, por consequência você pode vir a ter algum tipo de problema de saúde, gordura no fígado e assim por diante, tá? Então, olha só, vamos lá, no próximo. Vamos falar um pouco sobre a progesterona. Olha só que interessante isso aqui, tá? Não sei se você sabia, mas a progesterona, o significado da palavra é manter a gestação, que do latim é progestatione, e de alguma forma, aparentemente do latim, mas pode ser uma pronúncia italiana aí, tá? Alunas minhas que são da Itália, tá? Coloca aqui abaixo pra mim, a Vanessa e a Merilane. Progestatione, tá correto? Eu espero que esteja correto, tá? Vamos lá. Aí o que acontece? A manter a gestação, você vai perceber que o processo positivo no cérebro, ou seja, a progesterona, ela ajuda na sua cognição. Tanto é que quando você tá ali na menopausa, como eu falei, você fica mais esquecida, você não sabe muito, você não consegue concatenar muitas ideias, você quer falar alguma coisa, mas a palavra não vem na cabeça. E isso também é voltado aos seus hormônios.
Gente, quando você estuda um pouco a fundo do que está acontecendo dentro do seu corpo, e a fisiologia feminina, ela é maravilhosa. Então, no final, aqui eu vou falar um negócio pra vocês que vai ser muito importante. Pode salvar seu relacionamento, viu? Fica até o final aí que Leandro também vai salvar relacionamentos, vai. Vamos lá. Como eu falei, processo positivo no cérebro. Você tem também o diurético, ou seja, a progesterona ajuda também. Portanto, é que no fim da período menstrual, a mulher se sente mais com retenção de líquido. Por quê? Porque o seu corpo entende que você vai ser mãe. Aí ele retém mais líquido, retém mais gordura, porque ele está entendendo que você pode vir a ser mãe. Então, a fisiologia, ela vai entendendo que se você desregula os seus hormônios, o seu corpo não funciona bem. Mas eu já falei no outro vídeo, eu falei sobre T3 e T4 também, que é a tiroxina. A tiroxina é o T4, que tem que ser convertido em T3, porque imagina que uma substância, sei lá, vou fazer um pão. Então, para esse pão ser transformado, eu preciso da massa dele, que é o trigo e tal. Então, se eu não tiver as substâncias, eu não consigo fazer o pão. Consegue entender isso? Então, imagina que eu tenho aqui o trigo, o sal, tudo que eu coloco no pão, são os ingredientes. Imagina que é a questão do T3. Para que eu transforme T4 em T3, eu preciso dos ingredientes. Aí o T3, que vai ser o que ele manda para o seu corpo, né? Para o seu corpo acordar. Se você não tem o T3 livre, ele volta como T3 reverso. E aí ele fica um metabolismo muito lento, fica um T3 inativo. Aí a sua cabeça está cheia de ideias, mas o seu corpo quer ir, mas sua cabeça não vai junto. Ou o contrário, né? Sua cabeça quer ir, mas o corpo não acompanha. Por quê? Pelo fato de você estar com desregulação hormonal. Então, é importante, gente, você fazer um exame para você saber como estão seus hormônios? É importante. É importante, Leandro, fazer uma reposição hormonal se você, presta muita atenção, se você for no médico fidedigno e ele te falar que você está com os hormônios ali mais desregulados, progesterona, estrógeno, se você repor, vai ajudar? Vai. Só que entenda, vá no médico que entenda de fisiologia feminina. Não é todo médico que entende. O médico vai colocar bomba dentro do seu corpo aí, você não sabe. Tem que aumentar aqui a sua testosterona. Mulheres não precisam fazer exame de testosterona. A sua testosterona ela já é baixa, porque você não tem testículo. O homem que tem testosterona, a mulher tem 20, 25, 30 vezes menos testosterona do que o homem. Você libera testosterona, sim, pela suprarrenal. Libera um pouquinho ali pela suprarrenal, mas é muito pouco. Só que você não precisa repor testosterona. Aí o que acontece? As mulheres que tomam muita bomba aí, testosterona, você pode ver que ela fica com um aspecto mais quadrado, ela fica com a voz mais grossa, a cintura dela é mais quadrada. Por quê, gente? Perceba. E também homem, tá? O homem quando toma bomba, cara, isso aqui é uma aula completa. O homem quando toma bomba, ele diminui o HDL, que é o colesterol bom, e aumenta o LDL. Quando a mulher também coloca bomba, o que acontece? A gordura das coxas e dos glúteos, elas vão o quê? Elas vão ficando com a textura mais quadrada, porque é o hormônio masculino, e o homem tem a textura mais quadrada. Fisiologicamente, o homem quando tem a testosterona, ele mantém, pode ver que geralmente, né, a cintura do homem, ela é um pouco mais quadrada. A da mulher já vem mais redondinho aqui, assim, ó. Muito por conta dos hormônios. Pode ver que quando a mulher toma bomba, a cintura fica quadrada. Mulheres do crossfit também que tomam bomba, pode ver, elas ficam quadrada e sem bunda, geralmente quem faz crossfit. Aí você começa a perceber que se você for no médico, um médico sério, e você perceber que progesterona e estrógeno pode ser regulado, ok, sem problema. Agora, testosterona repor, testosterona em mulher, não faça isso, tá? Vai colocar bomba no seu corpo e não é tão importante assim. Os hormônios femininos, eles são progesterona e estrógeno, são muito mais importantes do que a testosterona, tá? Tome cuidado com isso. A partir daqui, gente, eu fiz um overview com vocês, só pra você ter noção, tá? Olha só. Isso aqui, ó, é as anotações que eu fiz aqui, ó, pra mostrar pra você o quanto que eu tive que estudar pra fazer isso aqui. Coloquei os estudos científicos aí pra vocês na tela também. Pra você entender que o aspecto fisiológico e por que a mulher, ela é tão... não sei como é que eu posso falar isso aqui, mas a mulher, ela é um ser incrível. Por quê? Porque ela pode gerir um filho. A única, pelo menos até hoje, até onde eu sei, né? Eu não sei como é que tá as coisas por aí, mas até onde eu sei, a mulher ela pode gerir um filho. Ela pode dar a vida a outra pessoa. Então isso é o ápice, assim, do extraordinário, sabe? Então, você entendendo que o seu corpo ele vai se preparando à medida que você vai, tipo assim, depois dos 30 anos, eu sei que eu vou perder massa muscular, eu vou perder massa óssea, então eu já tenho que passar no processo de reposição dessa massa muscular, dessa massa óssea, através do quê? Da musculação, do cardio, enfim, do treino de força para você ganhar músculo na coxa, ganhar músculo, enfim, no glúteo e assim por diante. Entendendo essa questão, gente, espero que você tenha entendido aqui a questão hormonal. Então você perceba que se você está muito esquecida, pode ser que você está com um aspecto hormonal um pouco mais baixo. Se você está muito estressada, ansiosa, com depressão leve, pode ser uma depressão mais pesada também, você vai estar com seus hormônios desregulados.
Então perceba que o exercício, ele é um autorregulador dos seus hormônios. Então se você treina, você vai autorregular o seu corpo. Você vai aumentar a progesterona, vai aumentar a estradiol, você vai aumentar, os homens aí, testosterona. Homem que treina a perna, por exemplo, já tem um aumento também na testosterona. Isso é comprovado. Entende? Então você tem que ter a percepção que o treino vai ser para a vida inteira. Você precisa treinar, porque o seu corpo, quanto mais forte ele tiver, menos patologia você vai ter, menos doente você vai ficar. Eu nem lembro, gente, a última vez que eu fiquei doente, porque o meu corpo, meu sistema imunológico, ele é forte. Me alimento relativamente bem, durmo relativamente bem quando eu consigo, tomo água, treino, e aí você mantém esse sistema bem certinho, encaixado ali, vai ficar muito bom para você. Agora perceba o seguinte, tá? Eu sempre gosto de brincar com as pessoas, né? Porque depois que comecei a estudar fisiologia feminina, eu comecei a entender mais as mulheres. Porque se você tá num relacionamento, seja um namoro, uma ficante, ou você é casado, você é homem, presta muita atenção aqui, você é mulher. Quando a sua mulher, de alguma forma, chegar em você assim e falar assim, você não sabe o que eu tô falando, você não me entende. Sabe quando a mulher, ela oscila, ela tá TPM, ela fica brava, estressada, quer chocolate, quer tempo inteiro. É normal, isso é normal. É o seu corpo querendo autorregular, ou seja, ele sempre busca o quê? A autorregulação, a homeostase ali, digamos. Aí quando a sua namorada chegar em você, ou sua mulher chegar em você e falar assim, ah, você não me entende, você fala pra ela o seguinte, amor, eu não te entendo mesmo, sabe por quê? Porque eu sei que os seus hormônios oscilam e eu tô aqui a respeito de você e tudo que você precisar eu vou estar aqui pra lhe ajudar. Não é louco? Se você falar isso pra uma mulher, ela vai ver ali que vai deixar, às vezes você quer ficar mais quietinha, ele te entende, você fica mais quietinha, ele te entende, ele te respeita. E não você fala assim, ah, não te entendo mesmo, vai pra lá, mulher, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, entenda como funciona o organismo feminino. Se você entender um pouco de como funcionam as mulheres, você vai respeitar mais elas. E não vai ficar simplesmente apontando erro, apontando falha. Entenda que o seu corpo, imagina, o homem ele não tem essa oscilação de menstruação, e o que tem de homem chato, puta que, não vou falar besteira não, né? Mas tem muito homem chato que nem oscila a questão de hormônio. Imagina se oscilasse. As mulheres fazem uma porrada de papéis durante o dia. Às vezes você é mãe, às vezes você trabalha, às vezes você estuda, você tem que limpar a casa, você tem que fazer uma porrada de tarefas, você tem cachorro, tem que levar o cachorro. Então, eu, de alguma forma, bato palmas pra vocês mulheres, porque o homem, quando, sei lá, o homem cortou o dedo, ele já, nossa, eu tô com dor de cabeça, não vou... Cara, o homem, qualquer coisinha, depende do homem, né? Não são todos, tá? Mas depende do homem, é uma frescurada, é muito mimizento, né, as pessoas. Então, eu espero que de alguma forma tenha agregado valor pra você. E aplica essa estratégia pra você ver, tá? Dá muito certo, porque você vai ter mais empatia. Entenda, tá? As pessoas têm um aspecto errado sobre empatia. Eu quero que você faça um exercício que eu aprendi com o professor Pedro Calabres, tá? Depois você pesquisa lá que ele é muito bom no que ele faz também. Eu aprendi o seguinte, imagina que você tá do lado da sua mulher, pega aí uma pessoa que tá do seu lado, presta muita atenção. Você vai pegar na mão dessa pessoa, aperta a mão dela, pega a mão dela. Eu quero te fazer uma pergunta e presta muita atenção. Você está sentindo a mão da pessoa que você está apertando aí? Faz o teste, pega na mão dela e aperta. Você está sentindo a mão da pessoa, sim ou não? É bem provável que você respondeu, sim, estou sentindo a mão dela. E na verdade você não está. Eu vou te explicar o porquê. Quando Leandro, imagina que eu, Leandro, apertei a sua mão, tudo bem? Se eu apertei a sua mão, eu sinto a minha mão sendo apertada pela sua. Talvez o seu cérebro bugue agora. Talvez você fique bugado assim, mas como assim? Eu tô sentindo a mão da pessoa. Não tá. Porque quando eu aperto a sua mão, eu sinto a minha mão sendo apertada pela sua. Então eu sinto a minha mão, porque você não consegue sentir o que eu sinto. Faz sentido pra você? Eu espero que sim. Reflita sobre isso. Imagina só que isso aqui é uma agulha que tem um anestésico poderoso. Então, imagina que eu coloquei uma agulha aqui, certo? E eu dei uma anestesia no seu braço, aqui, certo? Esse braço aqui, tu concorda comigo que ele vai ficar dormente. Se eu pegar nesse braço seu que tá dormente aqui, ele vai sentir? Não, não vai porque tá dormente. Então você não sente o que o outro sente. Você sente o que você sente. Então, quando eu falo de fisiologia hormonal, comece a entender mais as mulheres. Comece a se colocar no lugar do outro, entendendo que o outro é outro. Entendendo que ele tá no corpo, ele tem os problemas dele, ele tem a fisiologia dele e você tem a sua. Então quando a gente tem a empatia, não é se colocar no lugar do outro, é você ter um entendimento do outro. E depois que eu entendi um pouco mais sobre a fisiologia feminina, eu comecei a respeitar mais as mulheres, entendendo que elas oscilam sim a questão hormonal e que isso de alguma forma pode ter algum aspecto negativo em algum momento, mas tem muito aspecto positivo também. Se a mulher quer ficar um pouco mais quietinha, deixa ela quietinha. Se ela tá estressada, pergunte para ela em que você pode servir, em que você pode ajudar. Em vez de você ficar, ela tá estressada hoje. A mulher é bicho esquisito, né? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Presta atenção aqui, ó, bicho do mato. Entenda que a mulher, se você tá me escutando, você é homem aqui, é claro, né? Você tá me escutando aqui, tenha mais empatia, mais carinho pela pessoa que tá do seu lado. Seja a sua mãe, seja a sua tia, não importa. Ou a pessoa que tá do seu lado, sua mulher ou a sua namorada. Se você de alguma forma colocar isso em prática, você vive 200 anos e fica casado só 100. Por quê? Você vai ter mais empatia.
Percebe? Então, entenda, gente, vamos para a parte prática, né, que eu já coloquei aqui, mas entenda só, vamos entender o seguinte, a fisiologia feminina ela é diferente do homem? Sim, ela é. Só que entenda, o agachamento, se eu fizer aqui um agachamento, ele é o mesmo agachamento para o homem e para a mulher. O leg press é o mesmo leg press para o homem e para a mulher. O aspecto físico, o que muda basicamente é o órgão genital. O homem tem o pipi e a mulher tem lá o útero dela. O que muda é isso. Agora você tem um quadríceps, você tem um posterior de coxa, você tem um glúteo, você tem um peitoral, você tem ombro, você tem 2 braços, você tem 2 pernas. Então quando a pessoa ela fala que tem um treino feminino, eu acho que não é muito válido isso. Talvez seja muita picaretagem. Por quê? Porque a fisiologia feminina, se você mulher, por exemplo, vai treinar e está no período menstrual, faz o seguinte, baixa um pouco as suas cargas, porque você está um pouco com menos energia, com menos força. Quando passar o período menstrual, você volta a aumentar as cargas novamente. Então, basicamente, você vai modulando ali, Lindo, mas eu não tô muito bem naquele dia, eu tô mais estressada, posso treinar? Pode, faz um cardio leve lá. Você vai, de alguma forma, liberar hormônios positivos no seu corpo, dopamina, serotonina, endorfina, que vai ajudar você nessa autorregulação também. Então, olha só, no período menstrual, você precisa ficar sem treinar? Não. Faça treinos leves, sabe? Vai pra academia, faz um cardio, faz um treininho leve, só pra você deixar o seu corpo ali, ele em atividade. Então, isso vai ajudar você. Agora, perceba que não existe essa questão, treino feminino, treino masculino. Aí já tem, se você escutou isso por aí, não é muito verdade. Talvez seja muita picaretagem, porque querem criar problema para vender uma solução. O meu treino é específico para mulheres. Não, o meu glúteo aqui é específico para mulheres. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos evoluir um pouco, entender que existe sim os estudos científicos, eles podem nos ajudar, mas você inventar coisas alegando que tem um treino feminino e masculino não faz sentido, porque o corpo do ser humano, do homem e da mulher, eles são muito parecidos. Eu espero de alguma forma que você tenha entendido que não existe treino feminino, treino masculino, existe a fisiologia feminina e a fisiologia masculina. Leandro, mas por que você não falou dos hormônios masculinos? Porque eles não oscilam tanto assim. É só testosterona. Se você está com baixa testosterona, você tem que ir no médico. Você tem que ver se você está com baixa testosterona, você é homem, se você está se alimentando bem, se você está treinando, dormindo bem, ingerindo água, está com menos estresse. Então você de alguma forma, eu preciso repor minha testosterona. Não, meu filho, você não precisa repor testosterona, você precisa saber se os seus hábitos estão bons. A partir daí você começa a ter entendimento melhor sobre como funciona o seu corpo. E tome vergonha na cara e vai treinar perna. Vergonha na cara e vai treinar peito, vai treinar costa, vai treinar pesado, vai treinar até a falha, para que o seu corpo ele responda e o aspecto hormonal seja regulado. Eu espero, de alguma forma, teria mais coisa para falar? Teria, mas a gente tá aqui já com 22 minutos falando sobre fisiologia feminina. O que eu quero passar de recado para você aqui é que, independente, sabe, se você é homem ou se você é mulher, a gente não tem controle muito sobre os nossos hormônios. Porém, nós temos controle sobre os nossos comportamentos. Então, entenda mais e respeite o seu corpo. Eu sei uma coisa, eu sei. Continue treinando, se alimentando bem, tomando água, tendo boas noites de sono. Tente reduzir o estresse do seu dia a dia. Eu sei que é complicado na rotina que a gente tem, mas se você fizer isso, eu garanto que o aspecto hormonal ele vai ficar se autorregulando ali e não vai oscilar tanto assim, tá? Como eu falei, existem mais aspectos? Existem, mas para o vídeo não ficar grande aqui, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E se você de alguma maneira é homem, manda esse vídeo aqui para uma mulher. E se você é mulher, manda para o homem lá, aquele homem que não tem empatia por você, por quando você quer ficar quietinha na sua. Tudo bem? Então, gente, deixa seu curtir, seu comentário, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal e eu te vejo numa próxima. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e tamo junto, até a próxima e é nóis!